Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força, a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje a nossa investigação é nesse local e eu tô assim um tanto assustada. O Theo também tá assustado, né? E eu tô assustado que eu vi. Gente, o que aconteceu aqui foi sobrenatural mesmo. Foi uma coisa assim que a gente ficou bastante assustado. A gente chegou no local e às vezes eu tenho o costume de pegar a lanterna, dar uma olhada e ver se é a localização certa que nós estamos, né? Peguei o celular, olhei e fui medir a localização e o Theo vinha vindo atrás de mim e eu fui medindo, né? Vim de lá quando eu estava chegando aqui onde eu tô, que eu estava chegando assim, ó, eu fui virado uma vez e o Theo viu que passou um risco de fogo. Quando eu olhei assim, ó, só clareou no meio do canavial, levei um susto, o Theo ficou paralisado. Como é que você ficou, amor? Muito assustado. E eu peguei e gritei pra você, amor! Então, eu virei e eu não vi, passando na estrada, eu vi quando clareou o canavial. Gente, é muito ruim você ver essas coisas num lugar desse, que não tem ninguém, sabe? Um lugar assim, a gente tem medo de ver uma onça, alguma coisa assim, mas quando eu olhei que é claridão, eu me assustei de onde que veio esse fogo. E o Theo falou assim que na hora que eu estava entre eu e o Theo, eu vinha vindo e passou um risco de fogo assim, ó. E quando eu virei, só vi o claridão entrando no meio do canavial e sumiu. Né? E a gente já fica assustado, né, amor? Fogo bem azul. E aí a gente fica bastante assustado quando a gente viu aquele fogo. Porque no meio do canavial e a gente está aqui para fazer a investigação do que aconteceu, o que é fogo, né? Então a gente ficou assustado na hora, mas já passou, né? Eu creio que é um sinal e o que eu fiquei, assim, bastante, como que eu falo assim, chocada, eu não sei dizer, né, gente? Porque eu fiquei assim, porque o Theo viu, e o Theo não vê, sempre quando eu vejo uma aparição, né, quando materializa, o Theo não vê, e ele viu o fogo. Eu vi. Ele ficou bastante assustado, aí a gente parou um pouco para conversar ali, falei para ele que pode ser um sinal, né? Impressionado, né? Eu não tô sabendo nem falar com vocês, porque eu fiquei bastante assustado. Eu imagino o Theo, porque eu tô acostumada a ver, mas ver fogo é muito ruim. E a gente veio aqui para fazer a investigação, porque eles falam que aparece fogo aqui no meio do canavial. Mas a gente vai, e é muito difícil, né, assim, a gente chegar, contar e ver. A gente sempre conta, né, o que aconteceu, faz investigação, mas não estava nem pensando, passando isso na minha cabeça, que eu poderia ver um fogo aqui no meio do canavial. É impressionante. Eles falam que vê, né, o fogo no meio do canavial, mas não existe fogo, porque eles vêm olhar e não tem fogo nenhum. E como tem aqui um relato triste que aconteceu aqui há muitos anos, né? Logo que arrendaram aqui a terra para cana, então naquele tempo, gente, que eles estavam contando pra gente, ainda eles colocavam fogo na cana. E depois vinha os cortador, né? Com o facão cortando. Só que eles iam no sítio avisar que ia colocar fogo na cana. Aí eles avisou no sítio e tinha um senhor que ele era acostumado a atravessar aqui no meio da cana para ir para casa da filha dele. A filha dele se casou com um rapaz que tem um sítio pertinho aqui. Então, para eles irem lá pela estrada, tem que passar por cima, era longe. E muitas das vezes, ele vinha aqui por dentro, que era rapidinho, passava aqui no meio da cana e rapidinho. E aí diz que eles foram lá, avisaram em cima, lá no fundo, avisaram o sítio desse senhor, só que ele estava na roça quando avisou a esposa dele. E da roça mesmo, ele resolveu vir para a casa da filha, porque é o que eles deduzem, né? Porque ele estava lá sozinho, ele tinha ido plantar uma mandioca e depois ele terminou de plantar, né? Porque estava toda plantada já, e ele acho que resolveu vir na casa da filha.
Porque ele só passava por aqui para ir na casa da filha. Então por isso que eles deduziu isso, né? E aí eles avisaram, daí eles colocavam assim fogo e já para se encontrar rápido e já queimar tudo rapidamente, né? Então avisava. E ele terminou ali e foi passar por aqui pelo meio na estrada. E a mulher dele, que estava esperando ele voltar para casa, ele não voltou, anoiteceu, ele não voltou. Daí ela pediu para o filho arriar a carroça, né, arriar o cavalo, pegou a carroça, foi lá por cima, né, na casa da filha dele, ver se ele estava lá, ele não estava. Aí eles ficaram preocupados, onde que tá? E de manhã, porque eles colocavam fogo, e de manhã os cortadores de cana vinham cortar. Vinha um ônibus cheio de gente e eles cortavam cana com facão. E daí quando eles estavam cortando a cana, estava aqui no meio da estrada, tinha um corpo, né? Infelizmente todo carbonizado. A gente deduz que ele estava vindo e quando ele viu o fogo não deu para ele correr. Porque já aconteceu isso com nós, já coloquei aí numa vez no canal que nós estava indo fazer a investigação, eu coloquei um short, que nós estava indo fazer eu fiz um vídeo, né, amor? Total mesmo, mostrando mesmo o fogaréu que estava. A gente ia descer a estrada para fazer a investigação. Acho que 2 vídeos, né, amor? Porque um você estava com o Marcelo e um nós estava ainda à noite. É, né? 2, é isso mesmo, gente. Eu estava junto com o Marcelo, nós estava indo, e aí que eu estava fazendo... O Marcelo estava indo comigo porque o Theo tinha machucado, né, amor? O pé. Daí ele não estava conseguindo. E outro, eu estava com o Theo quando, eu não sei se foi por acidente, porque tem também, né? Porque agora acho que eles não colocam mais fogo, mas estava um fogaréu, eu cheguei perto, o Theo até ficou nervoso porque eu estava muito perto, mas nós estávamos já na beira da estrada, então a gente saía daí, ela para lá, por isso que eu estava filmando, né? A sorte que nós não entramos, porque se a gente entrasse até lá embaixo, na hora de sair, nós não saía mais. Porque o fogo, assim, ele fecha aqui, ó, no meio da estrada, ninguém vê mais nada. Só a fumaça já sufoca a pessoa. E aí, como a mulher já estava procurando o esposo dela, quando falou, ela já imaginou. Ela falou, ele deve ter saído para ir para casa da filha, né? E aí foi um desespero total o que aconteceu com ele, onde ele foi encontrado aqui. É muito perigoso, gente. Na verdade, o canavial, ele é perigoso. Ó, nós temos várias investigações que é onde eles pegam o corpo e descartam no meio do canavial. Eles usam o canavial para fazer isso. É muito acontecimento de menina, de adolescente, homem, tudo que eles... Então, é esquisito o canavial. Vou falar a verdade para vocês. Tudo isso é perigoso porque tem bicho também, né? E você vê, a pessoa estava passando no meio do canavial, acontece um negócio desse. É um lugar perigoso o canavial. Misericórdia, mas quando eu vi aquele risco de fogo, o Theo paralisou, só deu um grito e paralisou. E eu, quando eu vi aquele fogo que subiu assim e sumiu na mesma hora, é impressionante. Eu assustei. Só que logo que eu vi que sumiu, eu já imaginei. É sobrenatural. É pena que a gente não estava gravando, nós estávamos ainda olhando o local, se era aqui que a gente foi mandado localização para nós, né? E aí eles falam que ele aparece aqui em forma de fogo, porque aparece fogo. Eu perguntei, mas já viu, né? O espírito? Não, sempre é fogo, mas não tá pegando fogo no canavial. A gente acha que é fogo que tá... Agora, muito difícil passar aqui. A gente tava olhando aqui, ó. Nem sinal tem, né, amor, de carro aqui, ó. Então, o pessoal não passa aqui. Então, porque eles não têm medo de vir aqui, por causa desse fogo que aparece. De longe dá para ver às vezes, né? Daí muita gente fala que é ouro. E outros falam que é porque ele faleceu dessa maneira. É uma maneira dele aparecer. E é por isso que nós estamos aqui para fazer a investigação. Porque a gente quer fazer um spirit box aqui, né? Dando presença. E descobrir por que é que aparece. Se é esse senhor que faleceu aqui. Ou se é outra coisa, né? Uns falam que é mãe do ouro, assim, tem muita coisa que o povo fala, mas na verdade a gente não sabe. Vamos passar o K2? E se der presença, vamos fazer o Spirit Box. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva. Ative o sininho para novas notificações. Me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. E nós agradecemos vocês que nos ajudam aqui no canal.
imensamente todo o nosso coração. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade na vida de vocês, tá bom? Muita, mas muita saúde mesmo. Que Deus transforme tudo em bênção que vocês têm feito para nós. Nós temos uma importância muito grande aqui no canal, que vocês ajudam nós, é quando vocês deixam o like. O YouTube entende, né, que o vídeo está sendo... Estão gostando do vídeo, estão deixando o like, então ele indica o vídeo. Então é uma maneira muito, mas muito maravilhosa de vocês ajudar nós. E só Deus para recompensar vocês, viu? Deus vos abençoe, vocês são anjos na nossa vida. Para que os nossos vídeos cheguem mais longe, né? Tem ajudado tanta gente, tanto testemunho aqui no canal, gente. É só ler os comentários de testemunhos de pessoas, né? Que tem melhorado com nossos vídeos também, porque nossos vídeos também, eles são lição de vida para nós, aquilo que nós não podemos fazer, não é mesmo? Vamos passar o K2 aqui. Se tiver presença de espírito, toque no K2. 11. Nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar, é com todo o respeito que nós estamos aqui. Vou deixar mais claro aqui, amor, se aparecer alguma coisa, você consegue filmar, né? É. Porque, gente, foi atrás do Theo ali, eu tava vindo até, foi até aqui, né, amor? Eu tava por aqui mesmo de comecei o vídeo, quando o Theo assustou. Vou trocar de mão aqui com a lanterna. Por favor, a gente veio para ajudar. É com respeito que a gente entra aqui, é com todo respeito. E se há um espírito aqui, precisa de ajuda, está sofrendo e precisa de ajuda. Ó. Hã? Viu? No sinal. Ah, você falou, ó, eu assustei que você tinha visto alguma coisa. Ó, tá vendo? Tem presença, gente. Tem presença de espírito aqui. Então esse fogo que aparece aqui é espírito precisando de ajuda. Vamos pegar os aparelhos, amor? Vamos. Para ajudar? Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Quer ajuda. Voz de homem. E você pode me dizer o seu nome, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Pode dizer o seu nome para nós? César, né? Acho que foi isso que eu entendi, César. César. César, você pode dizer para nós se você é o espírito do homem que faleceu aqui, onde colocaram fogo, né, nesse canavial, e você estava, acho que, passando por aqui e acabou perdendo a vida aqui, né? Você pode dizer para nós se é você? É. E É o homem, mano. eu sinto muito pelo que aconteceu aqui. Eu estou aqui para lhe ajudar. Foram pedido para mim passar essa localização, porque diz que aqui aparece, né, fogo no meio do canavial, uma bola de fogo. E eu não sei se é o seu espírito que faz isso. Inclusive, quando nós estávamos chegando, passou um risco de fogo aqui no meio da estrada e clareou aqui o canavial e sumiu. É você? É você que faz isso? Você pode dizer para nós, por favor? Sim. Viu? Foi ele. Então, quando chega alguém aqui ou quando alguém passa aqui por perto,
você dá esse sinal de fogo e você pode dizer para nós por quê, César? Ajuda. Você, então, se com esse sinal de fogo é pedindo ajuda. Por que com esse sinal de fogo, assim? Porque a gente já sabe assim que a pessoa se materializa, aparece de branco, um vulto, né? E por que esse sinal? Ainda dói, ele falou, né? Ainda dói. Você quer dizer que ainda dói o que aconteceu com você aqui? Por isso que você se materializa em como se fosse fogo. Isso. Isso. Viu? Entendi. E por quê? Porque assim, deixa eu perguntar para você. Deduziram, né, que você estava indo para a casa da sua filha porque você tinha costume de passar aqui no meio do canavial porque era mais perto. Por cima é longe, você tinha que arriar o animal, né? E de carroça, porque é mais longe. E aqui por dentro era rapidinho. Você estava indo para a casa da sua filha? Foi isso? Foi, cortei caminho, ele falou, né? É. Já cortou o Ah, caminho, tá. né? Então, é que falaram para nós que por aqui era mais perto e eles tinham avisado que eles iam colocar fogo no canavial, né? E você não ficou sabendo? Não. Ele não ficou sabendo, tadinho. Eu tava na roça, ele falou. Quando avisaram, então, ele tava na roça, viu? Eles falaram mesmo que ele tava na roça, né? Ô César, eu sinto muito, né? Você tentou correr pra se livrar, né? Do fogo. Corri, mas não deu tempo. Acho que por causa da fumaça também, né? Eu tenho um problema sério com fumaça. Qualquer fumaça, gente, um pouquinho de fumaça eu já não consigo respirar. Até por causa da minha alergia, né? Ainda tem gente perguntando aí pra mim que por que eu uso máscara. É por causa da alergia, gente. Ah, o pó, poeira, esse pozinho que solta da cana, sabe? Ou no meio do mato que solta aquele pozinho, fumaça, tudo da alergia. Infelizmente, só quem sofre de alergia sabe o que é isso. É complicado. E aí me atrapalha, porque eu começo a falar, começo a tossir, começo a espirrar e não consigo, né? Ô César, a gente veio para ajudar e isso é muito importante para nós, né? Só que eu não entendo, assim, se você quiser falar, assim, o motivo, por que que você ficou aqui? Por que você não fez a passagem? Dona Rose, ele falou. Ele falou seu nome. Sim, pode falar. Pode falar, César. Se você não quiser falar também, não tem problema, tá? Todos nós temos nossos, né? Nossos erros, nossos pecados, né? Se você acha que isso aflige você,
Você é um espírito. O importante é você se arrepender, né? Se você fez alguma coisa, né, que não era coisa boa, você se arrepende. Sim, se arrepende. E você prefere não falar, né? Talvez isso venha fazer mal para você, né? Isso. Isso. E a gente fica feliz de você ter entrado em contato com nós, né? Pra gente poder te ajudar. Apesar do susto que a gente levou, né? O Theo assustou mais ainda, porque eu nunca vi o Theo gritar daquele jeito. A gente não né? correu, né, César? A gente Assustou. eu assustei, aí eu gritei a minha esposa O Theo me eu fiquei gritou, impressionado, né? Eu virei muito rápido, mas só vi o claridão ali. É só isso, né? Não, não precisa pedir perdão jamais. Você apenas se materializou da maneira que você se materializa para pedir ajuda. E você viu ajuda aqui e pediu ajuda. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E você quer pedir perdão para que você possa fazer a sua passagem, né? Sair desse local. Isso, para Deus, né? E também perdoar alguém que fez mal para você na sua vida, né? Sempre tem alguém que, né? Então, se tem alguém que fez mal para você, você não leva mágoa no seu coração para que você possa fazer a passagem. Com mágoa nós não conseguimos fazer a passagem. Me perdoa, né? É muito importante perdoar, se arrepender, pedir perdão. Sempre eu falo isso, né, gente? Porque é o principal. E a gente vai ajudar você, César. Você consegue ver o anjo e a mentora? Isso, e é eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo, a gente vem para ajudar. Só que eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, tá? Eu vou fazer uma pergunta para você, se você lembrar do ano. Só para a gente saber quanto tempo você está aqui. Estou andando para o seu lado? Misericórdia. Quem vai me ajudar? Você pode falar para nós o ano? Não. 90? 90 só que ele falou, né, amor? Entendi, 90. Foi em 90, gente, que aconteceu isso aqui. Nossa. Eu sinto muito por você estar aqui, pelo seu desespero em pedir ajuda. Você cortou meu coração quando você falou que ainda dói. Aí queimou assim, sabe quando você sente que ela queima aqui? Queimou meu coração. Porque assim, é muito difícil, né? E a gente fica feliz de poder te ajudar. Vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Tá? E você vai seguir o seu caminho. Eu acho que a vela, Esqueci o nome dele, amor. César. César. Desculpa, gente. É que você falou da vela, né? A vela, a gente não vai acender a vela, tá bom? Nós vamos deixar só uma água para você, porque quando é assim, queimado a gente fica meio... Não sei porquê, né? É só um símbolo, mas a gente não gosta de acender a vela. A gente vai deixar
a água para você. E você vai seguir seu caminho em paz. Tá bom? Vamos pegar a vela para ele? Vamos. Vamos pegar água para ele. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o César, né? Ele estava aqui sofrendo, é um sinal que ele tinha como passar para as pessoas, que é sinal de fogo, que era ele, e ele estava realmente precisando de ajuda, né? Inclusive, esse sinal ele fez para nós. E a gente entendeu ele, porque deu uma dor no coração quando ele falou assim que ele ainda sentia dor, né? Foi isso que ele falou, né, amor? É, ainda dói. Ainda dói. Doeu em mim também. Muito triste isso. E é o que eu sempre falo aqui, né? A gente não pode guardar mágoa, rancor, nada. Todos os dias nós temos que perdoar o inimigo que nos afronta, tirar toda a mágoa do coração para dormir em paz. Porque nós não sabemos se a gente vai dormir e vai conseguir acordar. Pode ser que nós dormimos para sempre, fechamos o olho para dormir e não acordamos. E se a gente dormir com mágoa, com raiva no coração, é muito triste isso, porque aí a gente não consegue fazer a passagem. Por mais que eu sou atacada, eu sempre peço para Deus tirar toda a mágoa, toda a angústia, para que essa jamais venha a ficar, né? E não tenho não, viu gente? Não tenho mágoa, a gente chora, a gente é afrontado, a gente até fica nervoso, mas passa, porque nós temos que ter um coração puro, né? Porque, gente, nós não sabemos o dia de amanhã. Vamos orar pelo César? Eu, vocês e o Theo? E não esquece que eu amo vocês, fiquem com Deus e vamos orar. César, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar se o César conseguiu, né, fazer a passagem. Sim. Agradecido ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.